Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Aprovação da reforma tributária hoje, indo para plenário para ser aprovada, é um marco importante, né? Pelo menos 170 países já implantaram o IVA, que é esse imposto. Lembra aqui sobre valor agregado, tá aí, nós estamos começando a nos familiarizar. O imposto sobre valor agregado já existe em quase todos os países do mundo. Os dos países mais desenvolvidos, como Canadá, só falta aqui o Brasil e Estados Unidos como as duas grandes potências que ainda não implantaram. Então, há uns passos significativos e nós vamos tratar sobre esse tema. Mas primeiro vamos a Brasília. O Paulo Otaran tem as informações daquilo que está sendo discutido, da forma como está sendo discutido e como os nossos parlamentares, deputados federais e senadores se posicionam também para ter uma moedazinha de troca na aprovação de uma matéria importante como essa. Vamos conferir com o Paulo Otaran. O relatório preliminar da LDO 2024 está aprovado. O relator, deputado Danilo Forte, quer que sejam criadas agora emendas de bancada partidária ao orçamento anual. Elas substituiriam as antigas emendas de relator. Como o texto preliminar votado agora apenas especifica as regras para a apresentação de emendas ao projeto, a criação dessas emendas de bancada partidária poderiam vir no relatório final da LDO. A sugestão, apesar de estranha, foi explicada pelo relator, justificando que os recursos para essas emendas serão proporcionais ao tamanho das bancadas no Senado e na Câmara. Nós não estamos criando novas RP9. Essas emendas partidárias de bancada vão ter origem, destino e acompanhamento. Então não vai ser nada camuflado do ponto de vista dos seus encaminhamentos. Nós vamos criar a RP5, que é uma rubrica clara com relação a essa questão, e vai ter toda a tramitação com os parâmetros que um orçamento público exige. No ano passado, o STF declarou inconstitucionais as emendas de relator negociadas com as bancadas partidárias. A solução foi remanejar os recursos já aprovados entre as demais emendas, que são as individuais, as de bancadas estaduais e as de comissões. Danilo Forte quer prazos para a liberação de emendas parlamentares durante a execução do orçamento do ano que vem e disse que a liberação atrasou muito este ano, causando prejuízos gigantes às prefeituras. Sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero para 2024 em discurso no governo, Danilo Forte afirmou que desde abril vem alertando que seria difícil essa meta ser alcançada por conta das dificuldades de arrecadação, mas entende que esse tema deverá ser discutido pelos parlamentares somente após a aprovação do relatório preliminar. Obrigado ao repórter Paulo Otaran pelas informações. E aí o comentário é dele, que sempre preciso, o Genésio Araújo Júnior. Quem vai pagar essa conta, Genésio Araújo? Não existe almoço grátis. A expressão é bem antiga, mas foi com o economista norte-americano Milton Friedman, em 1975, que ficou claro no meio econômico que tudo que nos é oferecido terá sempre um preço a ser pago por alguém. Nesta semana de batalhas e guerrilhas tremendas, a forma como está sendo aprovada a reforma tributária no Senado Federal, que será finalizada nesta quarta-feira, gerou um mundo de especulações. O governo federal sabe que é a galinha dos ovos de ouro, a viúva, como se diz, sempre é chamada a pagar a conta, seja ela de direita ou de esquerda. Nas votações importantes da semana, especialmente quando chegarmos nos vetos constitucionais, entre eles estão o chamado marco temporal, que a turma do agro quer derrubar, os que foram dados ao marco fiscal, que os governistas chamam arcabouço, e os que foram dados na lei do CARF, aquele órgão que resolve disputas fiscais e que poderá render bilhões para a viúva. O governo federal sabe o que lhe interessa possível. Tenha mais certezas que dúvidas. O almoço de alguns poderosos está sendo pago e isso envolve o futuro do comando do Senado Federal e do Congresso Nacional em 2025 e o orçamento das excelências em 2024. Se o grande Napoleão não dava conta de batalhas e guerrilhas ao mesmo tempo, você achava que esse governo iria dar conta a partir de tantas ambições colocadas à mesa? Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Eu acho que você entendeu direitinho, você que está acompanhando aí através do rádio, da sua televisão. A informação além da notícia, é isso que a gente chama aqui, porque o que está sendo discutido, na verdade, é a reforma tributária, é o nosso sistema de arrecadação de impostos, né, para o nosso país, tentar fazer uma justiça, uma arrecadação mais justa dos impostos, que ainda nós temos aquele tipo de imposto cumulativo, né, que você paga em diversas etapas da produção, de comercialização, quer se tornar isso mais justo, e aí os nossos parlamentares aproveitam para colocar a conta deles primeiro, né? E aí quando nós pagarmos os nossos impostos, já tem muita conta para o executivo pagar em função dessas ambições que são discutidas lá no Congresso Nacional.